chegue ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos tomareis comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o meu Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e farás ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo João, está inserido num texto maior chamado o discurso de despedida de Jesus. Em casa você pode fazer esta experiência de tomar a sua Bíblia e de ler os capítulos 13 a 17, para que você possa ter acesso a todo esse discurso de despedida de Jesus, que se dá no ambiente da última ceia. Jesus tinha consciência do que lhe esperava em Jerusalém. A cruz não foi um acidente na história de Jesus, mas ela foi consequência da sua fidelidade à vontade do Pai. E tendo consciência do que lhe esperava, Jesus vai orientar os discípulos, Jesus vai preparar os discípulos. É muito semelhante daquela experiência que de repente nós podemos viver também na família, de cuidar do pai, da mãe que já estão idosos, ou do avô e da avó, e quando chega o período eminente da morte, aquele idoso se despede, chama a família, prepara os seus, porque entende que a sua hora está chegando. E com Jesus não foi diferente. E agora nós devemos nos perguntar, por que no 5º e no 6º domingo da Páscoa,
nós ouvimos trechos do discurso de despedida de Jesus, porque logo após a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos ressuscitado, e depois disso o que acontece? Jesus volta para o Pai, ressuscitado e glorioso. Por isso, daqui a 3 domingos, nós vamos celebrar a festa da Ascensão do Senhor. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer apenas essas ideias introdutórias, para que agora nós pudéssemos voltar ao texto. Se você tem o Evangelho em mãos, eu gostaria de tomar com você o versículo 1. Pegue aí o seu folheto, João 14, versículo 1. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Paremos aqui. Diante da despedida de alguém que é querido e amado, qual é o convite que Jesus faz de não perturbar o coração? Jesus empenha em reconfortar os discípulos, mostrando-lhes que a sua partida determinará uma comunhão mais íntima com Ele e com o Pai, enquanto o Espírito Santo assegurará a proteção de todos eles. Olha como Jesus é sensível com os discípulos. Olha que interessante a preparação que Jesus faz com eles antes da sua morte eminente. É preciso 2 atitudes na hora da situação mais dolorosa, da sua cruz e da sua morte. Qual é a primeira atitude? Não perturbar o coração. Diante da morte, do sofrimento, da dor, Jesus está dizendo aos discípulos: não se perturbe o vosso coração. E a segunda atitude, nesta hora dolorosa, ter fé em Jesus e ter fé no Divino Pai Eterno. E eu gostaria de trazer estas 2 atitudes de Jesus para a vida. Não permita que os momentos dolorosos e difíceis da sua vida condicione você à perturbação. Você pode até sentir esse desejo, mas repita no seu íntimo esta palavra de Jesus: não se perturbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Diante dessas situações adversas, que a sua atitude não seja condicionada pela perturbação, mas que a sua atitude seja condicionada para a fé. E ouça Jesus te dizendo: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Durante esta semana, quando eu preparava a homilia de hoje, me veio uma reflexão muito interessante, que agora eu quero partilhar com vocês, sobre a perturbação. Nós estamos vivendo num ritmo de vida que é muito agitado e acelerado. E este ritmo, ele tem gerado em nós profundas perturbações. Se pergunte hoje: quais são as minhas perturbações? E estas perturbações que nós vivemos atualmente, elas são tanto interiores, que acontece aqui dentro, como exteriores, na nossa conduta, no nosso modo de agir.
Eu me peguei muito nesta parte do Evangelho, porque eu também tenho as minhas perturbações interiores e exteriores. E diante disso, é necessário um discernimento, porque hoje são oferecidas muitas práticas religiosas que acabam alimentando a perturbação. Preste atenção nisso. Não queira uma prática religiosa que aumente ou que alimente a sua perturbação. É verdade que nós podemos chegar à igreja perturbados, angustiados. Contudo, o caminho de fé deve nos conduzir à confiança, deve nos conduzir à fé. A prática religiosa, ela não pode intensificar ainda mais a sua perturbação. Pelo contrário, você pode chegar perturbado, mas o seu caminho de fé precisa te levar à confiança. E não fazer com que na sua prática religiosa você seja mais perturbado do que já é. E aí, minha gente, esse assunto é muito delicado. Sabe por quê? Porque há tantos condicionamentos religiosos que muitas vezes vão acontecendo dentro da igreja, fazendo com que a igreja se torne um espaço de pessoas perturbadas. Esse assunto é muito sério. O nosso modo de conduzir a prática religiosa e de conduzir a pessoa no caminho de fé não pode legitimar na pessoa e aguçar na pessoa ainda mais, através do modelo religioso, a sua perturbação. A igreja não pode tornar-se apenas um espaço de pessoas perturbadas, mas ela deve ser o lugar da cura, minha gente. Ela deve ser um lugar propício, que ajude a pessoa que chegou perturbada a fazer uma experiência de fé autêntica com a pessoa de Jesus, que é capaz de transformar a sua perturbação. Por isso, ecoa com força a palavra de Jesus no Evangelho de hoje: não se perturbe o vosso coração. E aí você pode perguntar: padre, diante da minha perturbação, qual é o remédio? A fé. Jesus te disse: tendes fé em Deus, tende fé em mim também. O que é esta fé em Jesus? O que é esta fé no Divino Pai Eterno? A fé é a confiança fundada no Deus que se revela em Jesus, garantindo a ajuda necessária no momento da perturbação. A fé deve necessariamente sobrepor a angústia, e não o contrário. Qual é a nossa dificuldade na hora da perturbação, da angústia, da agitação interior? Essas realidades agitadas e perturbadoras, em muitos momentos, elas vão ter mais força e vão dar mais voz de comando dentro de nós do que a nossa fé. E o Evangelho de hoje quer te convidar ao contrário. No momento da perturbação e da angústia, a fé precisa ser a força mobilizadora mais forte, e não a angústia, e não a perturbação. Olha como esse primeiro versículo é profundo, e como esta palavra tem algo a nos ensinar para a vida, para o cotidiano, para as realidades adversas que muitas vezes experimentamos. Mas agora, eu quero voltar ao Evangelho com vocês, porque Jesus vai dar uma catequese bastante simbólica
e muito interessante para os discípulos, usando uma linguagem metafórica, usando uma linguagem simbólica. Tomemos agora os versículos 2, 3 e 4. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos? Na casa De meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. e para onde eu vou. Vós conheceis o caminho. Paremos aqui. Olha que interessante a simbologia que Jesus utiliza para nos apresentar a casa do Pai. É uma linguagem metafórica. Existe uma casa do Pai, e esta casa possui muitas moradas. Perceberam que o termo está no plural? Hoje, o Evangelho deve despertar em nós o desejo pela casa do Pai. E sabe por que a casa do Pai tem muitas moradas no plural? Porque na casa do Pai tem um lugar especial e reservado para cada pessoa, para todos nós. Olha que boa notícia. Existe para você um lugar onde? Na casa do Pai. Se você ainda não tem o desejo pelo seu lugar na casa do Pai, peça nesta missa de hoje. E por que Jesus utiliza a linguagem da casa, da moradia? Porque ela diz respeito à permanência, ela diz respeito àquele que reside de modo estável. A imagem é empregada para designar a transcendência da existência divina, que prepara para nós um lugar estável e duradouro na casa do Pai. Por isso que, por meio do mistério da ressurreição de Jesus, nós denominamos isso como vida eterna, ou seja, como uma possibilidade de permanecer na comunhão com o Pai para sempre. Minha gente, vamos permitir com que a palavra de hoje nos mobilize interiormente, falando para que nós caminhemos também rumo à casa do Pai. A casa do Pai, ela é una, mas ela é capaz de acolher a infinidade diversa de todos os seus filhos e filhas. E o que esta passagem de Jesus, do sofrimento, da morte, da dor, para a glória, a vida e a ressurreição, pode nos garantir? A estabilidade na comunhão eterna com o Pai, na vida nova que somente Jesus pode nos oferecer. Qual é a meta da vida cristã? A casa do Pai. Vamos desejar, minha gente, a casa do Pai. E aí Jesus vai dizer aos discípulos que ele vai na frente, vai preparar um lugar, e quando este lugar estiver pronto, o que Jesus vai fazer? Ele vai voltar e vai nos buscar, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. O que isso quer nos ensinar sobre a segunda volta de Jesus? Ele veio, realizou a obra da redenção, foi maltratado, morreu
ressuscitou e voltará para quê? Para nos buscar. Se Jesus voltasse hoje para te buscar, como é que você se encontraria? Já parou para pensar nessa pergunta? Se hoje Jesus voltasse para me buscar, como é que eu estaria? Como que ele me encontraria? E depois disso, minha gente, veio o custoso do Tomé. Lembra que esses dias atrás nós meditamos, o texto do Evangelho, onde Tomé não estava com a comunidade, quando recebe a notícia, vai dizer: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Depois de dizer tudo isso, Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? O que é importante nós entendermos desta pergunta de Tomé? A sua pergunta não era apenas por falta de fé, mas Tomé buscava uma compreensão mais aprimorada, porque até agora o tipo de caminho que Tomé compreendia era aquele caminho geográfico, era aquele caminho literal, era o caminho que o povo de Israel fez durante 40 anos até chegar na terra prometida. Mas Jesus vai lhe oferecer agora uma resposta muito profunda, porque será uma resposta no sentido ontológico e pessoal. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus a Tomé? Tomemos aí os versículos 6 e 7. Vamos voltar novamente ao texto. Versículos 6 e 7. Olha como Jesus vai responder. Leiamos juntos. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Minha gente, como é que Jesus se apresentou no domingo passado? Quem se lembra do Evangelho? Jesus se apresentou como o pastor e Jesus se apresentou como a porta. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. E como é que Jesus se apresenta no Evangelho de hoje? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vocês lerem todos os capítulos do Evangelho segundo João, vocês vão encontrar 7 grandes declarações de Jesus: eu sou. Sabe por quê? Porque eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Como que Deus se revela a Moisés na sarça ardente? Eu sou o que sou. E como é que Jesus se revela agora no Evangelho de João? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão da vida descido do céu. Aqui é importante nós nos atentarmos, porque aquele Deus que Moisés não poderia contemplar a sua face no Antigo Testamento, é o Deus que se revela a nós através da pessoa de Jesus Cristo. E eu quero tomar estas 3 expressões da autoapresentação de Jesus. Preste atenção. Primeiro, o caminho. Segundo, a verdade. E terceiro, a vida. Por que Jesus é o caminho? Porque Ele é o único mediador que pode nos levar para a casa do Pai. Não existe outra rota.
que pode nos levar à casa do Pai, a não ser através de quem? De Jesus. Como é que nós começamos o Evangelho? Entendendo que a meta cristã, da vida cristã, é chegarmos onde? À casa do Pai. Mas para chegar nesta casa, é necessário trilhar o quê? O caminho. E quem é este caminho? Jesus. Porque é Ele que vai te levar para a casa do Pai. Ele é o caminho que conduz ao Pai, na medida em que Ele é a própria verdade e a própria vida. Olha que interessante compreender isso. Depois, Jesus é a verdade. Por quê? Porque Ele nos revela a plenitude de Deus. Ele introduz os que abraçam a fé na comunhão com o Pai, na qual consiste a plenitude da vida verdadeira. E por fim, Jesus é a vida, porque Ele é fonte e ápice de toda a vida. Por isso que nós a denominamos de vida eterna. Ele nos comunica a vida de Deus. E logo após a ascensão, nós vamos celebrar a festa de Pentecostes. O selo, a garantia do Espírito Santo como a força do ressuscitado em nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Como terminou o evangelho do domingo passado, Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E vida em plenitude. Eu li um texto do padre Adroaldo, que é um padre jesuíta, e eu gosto muito dos textos dele, e ele me apresentou algo muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês agora, neste momento da pregação. Preste atenção. Caminho, verdade e vida expressam as nossas grandes carências existenciais, mas ao mesmo tempo, elas apontam para o sentido da existência, deixam transparecer as três grandes buscas do ser humano, ou as três dimensões mais profundas que nos humanizam. Não são necessidades passageiras, periféricas, ligadas ao imediato, não. Mas elas são necessidades existenciais e mobilizadoras que revelam a nossa verdadeira identidade. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se nós somos obra da criação de Deus, o que dentro de nós late como necessidade? Caminho, para não se perder na vida, porque quem não escolhe um caminho, qualquer caminho serve, como diz o livro de Alice no País das Maravilhas. A pessoa que não sabe qual é o seu caminho, qualquer caminho para ela serve. E aí de repente ela pode se perder ao longo da sua caminhada. Caminho é necessidade existencial. Todos nós precisamos de um caminho que nos aponte a meta certa. Meu irmão, minha irmã, que tipo de caminho você está trilhando? Por qual caminho você está caminhando? Depois em nós existe esse desejo e esse anseio pela verdade com V maiúsculo. Diante da era do fake news, que quer nos apresentar tantas mentiras travestidas de verdade, é necessário nós conhecermos uma verdade capaz de orientar a nossa vida, e esta verdade é Jesus. E todos nós temos um anseio mais profundo, o anseio de vida eterna, o anseio de vida em abundância.
Por isso Jesus domingo passado nos dizendo: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus se faz caminho porque dentro de você há o anseio por um caminho, e Ele é o caminho certo. Jesus se faz verdade porque dentro do seu coração há um desejo profundo pela verdade verdadeira, sendo redundante. Dentro do seu coração há o desejo da vida plena, da vida em abundância. Jesus se apresenta no Evangelho de hoje como resposta a estas buscas mais profundas que te habitam, que me habitam. Permita que ao longo da sua trajetória você encontre nele as respostas mais profundas das suas buscas interiores, de caminho, de verdade e de vida. Minha gente, olha a profundidade do Evangelho de hoje. Depois disso, vem agora Filipe. Se no primeiro momento foi Tomé, agora é Filipe. Filipe vai dizer a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Vamos agora à resposta de Jesus a Filipe? Tome aí os versículos 9, 10 e 11, já no final do Evangelho. Vamos ler juntos? Jesus Respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Minha gente, o pedido de Filipe exprime a aspiração mais profunda do ser humano, que só Jesus é capaz de satisfazer. E qual é esta aspiração? Senhor, mostra-nos o Pai. O coração humano deseja ver a Deus. O coração humano deseja experimentar o amor do Pai. Mas Filipe ainda não entendeu, como Tomé, como Pedro, ainda não reconheceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ainda tem uma compreensão rasa de Jesus. E aí, minha gente, vem a catequese de Jesus, que é de sacudir Filipe. Há tanto tempo estou convosco, você come no meu prato, eu me dou a conhecer, vocês são capazes de experimentar, e até agora, Filipe, você não me conhece. Vamos nos perguntar o que esta provocação de Jesus a Filipe tem a nos dizer neste domingo. Nem sempre o fato de alguém estar na igreja ou de possuir uma prática religiosa significa de fato que esta pessoa reconheça quem é Jesus. Há comportamentos que revelam uma fé ainda superficial e pouco consciente. Vocês me permitem citar alguns exemplos para ilustrar isso que o Evangelho está nos provocando? Permitem? Na hora da consagração, que é o momento ápice da missa, as pessoas se levantam e saem para ir ao banheiro. Graças a Deus nessa paróquia isso não acontece, mas em outras paróquias acontece. A pessoa está na igreja, está na missa, mas ela ainda não entende o que é a missa.
Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conheceis? Vou dar um segundo exemplo. A pessoa chega atrasada para a missa, passa na frente de todo mundo, na frente do altar, e vai sentar lá do outro lado da igreja, no meio da missa, como se nada tivesse acontecendo. Graças a Deus isso não acontece nessa paróquia, mas em outras paróquias acontece. Significa o quê? Está na igreja, mas ainda não reconheceu Jesus. A missa está acontecendo e a cabecinha lá no mundo da lua, ou distraído no celular, ou conversando com quem está do meu lado. Graças a Deus isso não acontece nessa paróquia, mas em outras paróquias acontecem. Está na igreja, mas ainda não reconheceu. Minha gente, estas atitudes devem ser vistas como sinais de uma dificuldade mais profunda. Estar fisicamente presente, mas espiritualmente distante. Corpo presente e alma ausente. Poderia ser a expressão mais forte. Revelam uma fé que ainda não amadureceu no reconhecimento da presença real de Cristo, sobretudo na Eucaristia. Por isso nós somos chamados a um caminho interior, para que a nossa participação não seja apenas externa, mas que seja uma verdadeira experiência de encontro com o Senhor vivo e ressuscitado que está no nosso meio. E qual é a obra que o ressuscitado quer fazer em nós, neste reconhecimento de quem Ele é? Caminho, verdade e vida. Ele quer fazer em nós a obra da fé. Jesus vai dizer 2 vezes: acreditai, acreditai. Este é o convite para todos. Trata-se de abrir o coração para que a obra da fé se realize na vida de cada pessoa e na vida da igreja, tornando-nos verdadeiras testemunhas do Senhor. Sabe por quê? Porque a fé não anula a ação humana, mas ela qualifica e orienta a ação humana, conferindo-lhe um sentido mais profundo. E qual é a finalidade da obra do crer? Não é a exaltação da pessoa, mas é a glória do Pai. Vamos lá no último versículo para a gente encerrar? Olha o que está escrito no versículo 12. Leia com bastante atenção. Vamos juntos? Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Minha gente, a obra que Jesus realiza no nosso meio, e que nos permite ser continuadores dele, tem uma finalidade: a glória do Pai. E aqui eu encerro lhes dizendo: a nossa obra, que se realiza pelo dom da fé, não deve ser para a nossa própria glória, mas deve ser para manifestar a glória do Pai, que se revela através do Filho. Quando a fé ilumina a ação, tudo se transforma em sinal do agir de Deus no mundo. E qual é o convite aos discípulos, e hoje a mim e a você? Eles vão realizar obras grandes, na medida em que estiverem alicerçados em Jesus, e lhe pedirem que o próprio Jesus as realize através deles. E aí é preciso pedir segundo a vontade do Pai. Como é que a gente reza no Pai Nosso?
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse teu do Pai Nosso se refere a quem? Ao Pai. Não se refere à pessoa que reza. E agora, esta é a obra da fé que o ressuscitado quer realizar em nós. De nos levar da perturbação à confiança, de nos levar da promessa à comunhão, e de nos levarmos à pergunta, à dúvida, à pessoa de quem? De Jesus. Minha gente, a salvação, a vida eterna, a casa do Pai, não é uma conquista humana pelo nosso esforço, mas a salvação é consequência do encontro íntimo e profundo que devemos fazer com a pessoa de Jesus para conhecê-lo, e conhecendo conheceremos o Pai, e é nesta comunhão que ele se faz caminho, verdade e vida, respondendo aos anseios mais profundos que nos habitam, para que nós alcancemos a meta final da nossa caminhada, que é a casa do Pai. A casa do Pai, chegar na casa do Pai não é apenas mérito pessoal, mas é dom gratuito a todos. Na casa do Pai há muitas moradas. O texto está no plural, porque na casa do Pai tem lugar para todo mundo. E a gente que gosta de excluir muitas pessoas da casa do Pai, não é? Fulano é tão ruim, padre, quando ele morrer, Deus vai mandar ele direitinho para o inferno. Já ouviu esse tipo de conversa? A gente gosta de excluir as pessoas da casa do Pai, mas é claro que a pessoa também, no exercício da liberdade, pode escolher se excluir da casa do Pai. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos um outro desejo. Qual é o nosso desejo? De chegarmos à casa do Pai. Por isso, durante a sua semana, se lembre de duas coisas que Jesus te fala hoje. Primeira coisa, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E a segunda coisa que você vai lembrar durante a sua semana, Jesus te dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Então vamos pedir a graça de recebermos o que hoje a palavra quer nos dar como fonte de vida. Então, por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: qual tem sido o seu caminho? Qual é a verdade que te orienta? Que tipo de vida você está vivendo? Quais são as suas perturbações? Como está a sua fé? Peça o que hoje Jesus quer te oferecer através da sua palavra. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não se perturbes o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim.